Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 1º de novembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você pode mandar a sua mensagem, participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pega o celular agora, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code, porque aí já aparece na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar a sua mensagem. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 39ª reunião ordinária, vereadores aprovam um projeto de lei complementar que cria o projeto Mãos à Obra, autorizando parcerias entre público e sociedade para executar obras de interesse coletivo. Parlamentares também aprovam um projeto de lei que cria a rota turística dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio como roteiro de turismo do município de Campinas. Emendas impositivas, vereadores se reúnem com Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. E estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas e das Universidades Federais de São Carlos e do Rio Grande do Sul aponta queda na biodiversidade de insetos terrestres no Brasil. E o entendimento do racismo estrutural é o ponto de partida para o combate ao preconceito e à exclusão social com base na cor da pele das pessoas. Entenda na nossa reportagem especial. Você já deve ter ouvido alguém falar sobre racismo estrutural, a naturalização de pensamentos e situações que promovem a discriminação racial formam um racismo estrutural, e isso traz consequências. Entrevistas de emprego. Mas nós estávamos procurando um perfil parecido com o seu, mas o seu cabelo... Então, tudo isso acaba sendo estrutural. A questão de você ter uma estética, de você ter uma identidade, passa por dentro do racismo estrutural. Onde, muito antigamente, existia todo o processo de caracterização para que fôssemos aceitos. O Brasil carrega uma história de 300 anos de escravidão. Dentre os países da América, o nosso foi o último a abolir a escravidão negra formalmente em 1888. Depois de mais de um século, ficou enraizado no inconsciente coletivo da sociedade brasileira um pensamento que marginaliza as pessoas negras, as impede de se constituírem como cidadãs plenas. O Brasil ele tem 53%, mais ou menos 53% da população, segundo o IBGE, composta por pessoas negras. Só que quando a gente olha para as instituições políticas, para as instituições de poder, para as instituições de ensino, a gente não vê 50% de pessoas negras nesses lugares. Então, quando a gente fala do racismo estrutural, é pensar na estrutura da sociedade através dessa desigualdade entre pessoas negras e brancas que não têm as mesmas oportunidades. E isso é um processo histórico. Por quê? Da falsa abolição, pessoas negras que estavam escravizadas, elas simplesmente foram jogadas às margens das ruas, sem nenhum plano de governo, sem direito a absolutamente nada. Absolutamente nada. E digo mais, existia uma lei que proibia pessoas negras de estudarem. Então, viemos desse processo aonde de extrema desumanização. Segundo a Prefeitura de Campinas, até o momento, a cidade registrou 21 casos de violência contra a pessoa negra, sendo que deste total, 14 foram de racismo, 6 discriminação religiosa e 1 discriminação religiosa com racismo.
essa já é a terceira vez que eu passo por isso. Eu tava brincando aqui, ó, essa louca fez eu sofrer de racismo. A analista de RH, Aline Cristina, denunciou em abril desse ano a situação que ela enfrentou em um shopping de Campinas. Não bota de negro, faz a gente passar por essas coisas, essas vergonhas. Agora fica dando uma de louca. Olha isso, surtada, louca, maluca. Depois fala que não existe racismo no Brasil. Isso aqui, ó, exemplo vivo. A memória a seguir, não tão positiva, é do coordenador do CEPIR, Sérgio Almeida. Ele trabalha na Prefeitura de Campinas, no setor que promove a igualdade social. Como nós falamos, que nós nos descobrimos negros, né? Eu acho que na infância, né? Vou falar na questão da década de 80 já, né? Crianças saem, simplesmente vão na padaria, como de costume, comprar um pão. Quando eu passo, olha, vou ver algumas coisas a mais na estante, chega lá uma funcionária e já fala que eu estava roubando. Saí de lá, falei que não, tudo. Aí cheguei até em casa, comuniquei. Aí houve toda uma movimentação do meu avô, principalmente, dos meus pais, foram até a padaria. Aí tinha outras pessoas, padaria já antiga de lá, que conhecia a família, tudo. Aí tenta aquela justificar, né, que não era bem aí, o fato não era, né, um preconceito, não era todas aquelas questões. Acho que essa daí, porque no dia a dia, de 80 para cá, são várias situações que nós passamos, mas acho que essa ficou registrada. Para ele, o apoio familiar foi fundamental para superar. Só que aí eu agradeço também esse suporte familiar. Então já cresço tendo essa noção de sociedade que nós temos. Né? Qual sociedade nós estamos inseridos, né? Porque aí meus avós, meus pais, sempre nos alimentando, falando dessa situação, né? Se você acha que só anônimos passam por casos de racismo, está enganado. A influenciadora digital Camila de Lucas relatou em suas redes sociais uma situação constrangedora em um voo. No primeiro momento, ela relata sem perceber o que de fato estava acontecendo. Falo pra vocês que as coisas acontecem, vocês acham que é mentira? Eu tô voltando pra casa agora viajando, eu tô viajando de executivo, ó. Aí o voo tá cheio. Todos os assentos estão aqui, ó. A mulher só veio perguntar se eu realmente estava sentado aqui. É ou não é? Só pra ela, a gente ficou bem assim. Só vai perguntar pra ela, mocinha. A mulher só veio pedir o meu cartão pra ver se realmente o lugar era esse. Só o meu, gente. O voo inteiro aqui, ó, cheio. E ela não pediu pra ver o assento de ninguém, só o meu. Aí eu falo pra vocês que as coisas acontecem, vocês acham que não acontece. Mas é isso. No segundo momento, já chorando, ela se dá conta do que aconteceu. Aí tem uma brasileira que ela tá aqui perto, e a menina falou, o que ela falou contigo? Ela pediu só pra ver o seu, porque ela não pediu pra ver o de outras pessoas. E aí depois que eu sentei, que eu comecei a ficar nervosa. Fiquei desnorteada, mas enfim, gente, acontece. Só é um constrangimento, entendeu? As pessoas acharem que a gente não pode ocupar determinado lugar. Há pouco tempo, o cantor Seu Jorge foi hostilizado no fim de um show em Porto Alegre. Nunca, jamais nos curvaremos ao racismo e à intolerância, seja ela qual for. Não cederemos 1 milímetro sequer ao ódio e combateremos e cobraremos das autoridades que a justiça prevaleça e os criminosos sejam devidamente punidos. O caso mais recente foi do músico e humorista Ed Júnior, que foi xingado e atacado por uma vizinha no condomínio em que ele mora em São Paulo. Fala que eu pareço. Fala que eu pareço. Eu pareço. Imundo. Não encosta na minha cachorra. Sujo, imundo. Fora, eu vou cair fora por quê? Eu não quero ficar com ele. Não quer subir no mesmo elevador que eu, ó. Mulher não quer subir no mesmo elevador que eu. Vai não subir. Quero. Vai subir, você vai subir. Não vou. Então nós não vai subir, então eu não subo também. Bora, ó. Fala aí, porra. Cai fora, bandido. Ladrão. Imundo. Não é não, bebê? Cagão, bundão. É mesmo? Tua cara deve ser fedida. Feio. A minha cachorra, a minha cachorra. Manda esse cara cair fora.
Vagabundo! Não é Tu é mais possível. feio quando ri do que quando tá sério. Ó, virou meme, isso aqui virou meme. Tu é mais feio quando ri quando tá certo. Tu é mais feio quando ri do que quando tá certo. Ô, moça. Para de ser doida, moça. Não, tem que escrever no livro. Tá bom, só não que ele é perigoso. A gente tem assim um senso comum até de achar que uma ascensão econômica, né, uma ascensão social torna as pessoas negras imunes ao racismo, né, como se o racismo tivesse atrelado apenas a pessoas negras pobres em situação de vulnerabilidade, mas na verdade a gente percebe que não, né? A gente percebe que mesmo essas pessoas negras que conseguem ascender socialmente, conseguem ter um nível de desenvolvimento econômico um pouco maior, ainda assim elas também estão em uma situação de sofrerem racismo, né? Porque antes de verem uma situação socioeconômica, eles veem a cor da pele, né? E tem o julgamento através da cor da pele. De acordo com o pesquisador, essa naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro promovem direta ou indiretamente a segregação ou o preconceito racial. Ao mesmo passo que nós somos o país mais africano fora do continente africano, nós não temos ensino de história e cultura africana em sala de aula, nós não temos ensino dos conhecimentos arquitetônicos, científicos, desenvolvimentos de ciência do continente africano dentro de sala de aula. Nós não conhecemos produções africanas, nós não conhecemos intelectualidades africanas e afro-brasileiras. Caso você, pessoa preta, passe por alguma situação de racismo ou você branco presencie, vocês devem denunciar. Passou por racismo? Faça um boletim de ocorrência. Nós orientamos. Agora, no caso aqui de Campinas, nós temos aqui nós da coordenadoria, temos conselhos, movimentos negros, né, que quem passar por essa situação pode procurar. São ações que vão fazer a diferença no hoje e no amanhã, se você de fato quer um amanhã diferente. Se você de fato quer realmente visar aí uma sociedade igualitária. Porque a gente ainda está muito longe, então a gente precisa alcançar a equidade para que de fato começamos a falar de igualdade. Nós precisamos ter uma sociedade que reconhece as suas heranças africanas, que reconhece a importância da valorização da história e da cultura africana e afro-brasileira, para que a gente possa ter um olhar, né, e uma vivência mais humanizada e mais complexa das nossas realidades, das nossas subjetividades enquanto população, né? Tem um pensador negro chamado Marcus Garvey que ele diz que um povo que não conhece sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. E enquanto a população brasileira continua não olhando ou continua apagando a parte africana de sua raiz, nós vamos continuar sendo uma sociedade com uma estrutura permanentemente racista, né? E já que estamos no mês de novembro, em que acontecem celebrações de conscientização sobre a força, a resistência, o sofrimento que a população negra viveu no Brasil desde a colonização, muitas vezes marginalizadas, sem assistência e com uma vida precária, a população negra no Brasil enfrenta muitas dificuldades. E algumas palavras e expressões carregam uma carga de racismo. Acompanhe uma delas agora e a mudança que precisa acontecer no nosso quadro, que você também vai acompanhar durante a nossa programação ao longo do dia no Fica a Dica. Denegrir é uma palavra que as pessoas utilizam para manchar a reputação, né? Como se fosse estar trazendo um aspecto negativo. É uma palavra ruim porque o sufixo, né, de negro
O denegrir é como se fosse relacionado a tornar negro. Então, nós podemos utilizar o difamar, né? A difamação, ao invés do denegrir, né? Não utilizar a palavra relacionada com o negro, e sim difamação no lugar. Olha só, a CETEC vai abrir uma consulta pública para saber a opinião do campineiro sobre sepultar animais de estimação em cemitérios municipais. Você já passou pela situação de ter um animal de estimação, ele falecer e você não saber o que fazer com o corpinho dele? Pois a CETEC, Serviços Técnicos Gerais, pensou sobre o assunto e quer saber sua opinião. Entre os dias 1º e 30 de novembro, o órgão vai fazer uma consulta pública em Campinas para saber se o campineiro é favorável ao sepultamento de animais de estimação em cemitérios municipais. De fato, a CETEC, a partir do dia 1 de novembro, no mês inteiro, vai fazer uma consulta, tanto presencial como pela internet, ouvindo a opinião da população campineira sobre o sepultamento de animais de estimação, os pets. Hoje, a nossa preocupação é com os direitos dos animais, mas também é uma preocupação do ponto de vista ambiental, para que, quando do falecimento de um animal, ele tenha uma destinação correta do ponto de vista ambiental. A consulta pública será presencialmente por meio de questionário a ser depositado em urnas no dia de finados, 2 de novembro, nos 3 cemitérios municipais: Saudade, Nossa Senhora da Conceição, Amarais e Souzas. Também será realizada consulta via internet, em formulário disponível no site da CETEC. Caso a população se mostre favorável à questão, um projeto de lei será elaborado, como explicou Henrique Lerena, presidente da CETEC. Então, a consulta pública ele vai guiar se, de fato, o tema encontra amparo na sociedade. Porque a gente sabe que é um tema polêmico, tem muitas pessoas que gostam e querem essa política pública, mas a outra parte da sociedade tem resistência a fazer o sepultamento de animais em cemitério junto com humanos. Então, esse tema ele vai guiar o executivo para se vai continuar ou não com um anteprojeto para enviar para a Câmara. Depois, se for amplamente aprovado pela consulta, a gente vai fazer o anteprojeto e vai também submeter a audiências públicas formais, para que também toda a sociedade opine em relação a esse projeto de lei. A iniciativa é pioneira em Campinas, que conta com uma população de 500 mil animais de estimação. Para o presidente da CETEC, a destinação correta do corpo desses animais é uma questão de saúde pública. A gente percebe pelas outras secretarias que há um grande volume de animais mortos que tem uma destinação totalmente equivocada, né? São jogados em caçambas, em terrenos baldios, né? Então, a finalidade é que a gente crie uma política pública para ter uma destinação correta. E é um volume muito considerável. Uma série de problemas, né? Contaminação do entorno, do lençol freático. Muitos animais, eles falecem, têm alguma doença que pode transmitir para o ser humano. Então, ela tem uma série de impactos negativos a não destinação correta desses animais mortos. Olha só, e o mercado de flores está otimista, viu, com as vendas neste feriado de finados. O primeiro dia de finados do período pós-pandemia deve apresentar um volume de vendas de flores de corte envasadas maior que em 2021. Esta é a expectativa do Ceaflor, mercado que une os produtores de Olambra na região metropolitana de Campinas. Mesmo com o feriado caindo em uma quarta-feira bem no meio da semana, o setor aposta nas encomendas feitas por floriculturas, supermercados e pelos tradicionais pontos eventuais de vendas de flores nos cemitérios. A gente já, essa semana, trabalhou bem forte,
expectativa de venda boa, e a gente está em torno de 8% a 10% acima do que foi o ano passado. Antigamente, há uns anos atrás, era mais focado em floricultura, aquelas bancas de flores que vendiam em porta de cemitério. Hoje, expandiu um pouquinho mais isso daí, porque alguns supermercados, pequenos supermercados, também colocou esse produto em linha. Então, isso fez com que os produtores tivessem um campo maior para poder trabalhar e desovar seus produtos. Crisântemos, mini margaridas, calandivas ou calanchoês são as mais preferidas neste período. Em Campinas, os boxes que ficam em frente ao Cemitério da Saudade já estão preparados para receber os clientes que buscam flores para homenagear os mortos. Porque o ano passado, como estava na pandemia, o pessoal não vieram por conta também da gasolina que estava alta, né? E esse ano a gente está mais ou menos uma expectativa de uns 80%. Aí a gente está assim bem animado, sabe? Tá esperando bastante fluxo de pessoas. E como é no meio de semana, o pessoal vai aproveitar e já vem as compras. Expectativa de vender mais ou menos quanto? Em quantidade de vasos, acho que mais de 1.000 unidades. De vasos? De vasos, entre os grandes, né, que são os tradicionais, e os minis. Depois de um período de pandemia, finalmente, né, poderá vender com mais tranquilidade, até com um volume bem maior. Sim, um volume maior. Esse ano já veio o Dia das Mães, depois o Dia dos Pais já foi um volume maior do que o esperado, né? E no final a gente está bem com a expectativa bem boa. De acordo com um levantamento da Ciaflor, na pandemia, a produção foi reduzida em 80%, volume que foi parcialmente recuperado em 2021 e este ano. Apesar dos índices estarem abaixo do que foi ofertado em 2019, o setor está otimista. Na pandemia, a gente teve no nosso mercado 3 fases meio distintas, né? O primeiro momento, aquele sufoco total, tudo parado, flor de corte não se vendia nada, porque não tinha eventos. A flor de corte passou por um período difícil. Agora, o ano passado, com a retomada dos eventos, ela voltou aos poucos, e esse ano ela está no auge, porque acumulou eventos que estavam cancelados com os presentes, né? Então, meio que deu uma duplicidade de eventos, mas, assim, a flor de corte está indo muito bem. E a empresa de Serviços Técnicos Gerais de Campinas, a CETEC, autarquia responsável pela gestão dos cemitérios municipais da Saudade, de Sousas e o Nossa Senhora da Conceição, o Amarais, informou que hoje e amanhã esses cemitérios estarão com os horários estendidos para quem for visitar. E ele acontece das 6 horas da manhã até às 6 horas da tarde. A estimativa da CETEC é que aproximadamente 100 mil pessoas passem pelos 3 cemitérios municipais. Os horários das missas de finados no dia 2 de novembro, portanto amanhã, nos cemitérios da Saudade e Nossa Senhora da Conceição, o Amarais, vão ser às 7 horas da manhã, 8h30 da manhã, 10h30 da manhã, 2 horas da tarde e 4 horas da tarde. Já no cemitério de Sousas, vai haver missa às 9 horas da manhã. Hora das notícias do Legislativo, e a Secretaria de Planejamento e Urbanismo deu prioridades da pasta para receber as verbas das emendas impositivas. Em uma nova reunião, mais uma secretaria municipal apresentou as demandas para o recebimento de verbas oriundas das emendas impositivas para o orçamento de 2023. Comandada pela presidente da Câmara de Campinas, a vereadora Débora Palermo, o encontro reuniu assessores e vereadores. A secretária Carolina Baracá, responsável pelo planejamento e urbanismo, elencou as ações nos últimos 2 anos e salientou os avanços que poderão ocorrer na otimização dos serviços com a proposta de ampliação e informatização de muitos deles. Que as nossas emendas, como uma sugestão aos senhores,
ela traz uma finalidade e um objetivo de cada vez mais a gente avançar na gestão pública, em melhorias, na desburocratização, otimizando esses serviços, né, na rotina de trabalho eficiente que a gente tem que somos servidores públicos na secretaria e por isso que há necessidade da gente sempre estar na secretaria a serviço da população, né? A ampliação do atendimento, a gente sabe que agora com a pandemia trouxe, né, toda uma tecnologia, então a gente tem como inovar fazendo o atendimento online, né? Não precisa mais o engenheiro e o arquiteto vir até a secretaria, então nós estamos com esse projeto, então está aí uma possibilidade da gente poder instituir via câmeras, plataforma da IMA, que a gente já tem essa plataforma para a gente poder fazer esse atendimento online, mas a gente precisa de computadores, precisamos de câmeras, fone de ouvido, para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar o atendimento. E temos também a revisão da legislação urbanística, que nós vamos iniciar o ano que vem, revendo a Lei 208 e a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, está aqui alguns investimentos em equipamentos que a gente precisa inovar, drones, né, com restituição. Às vezes a gente precisa fazer uma fiscalização na casa para liberar o habitat, o fiscal tem que se deslocar até lá. Muitos municípios estão implantando drones nessa fiscalização, até de loteamentos irregulares e clandestinos. É a primeira vez na história de Campinas que a Câmara Municipal terá o dispositivo da emenda impositiva para que parte do orçamento atenda ao pedido dos vereadores. Na prática, cada um dos 33 parlamentares terá o direito de destinar aproximadamente R$ 2.600.000 em emendas de própria autoria, sendo que deste montante, R$ 1.300.000 deverá obrigatoriamente ir para a saúde e o restante poderá ser destinado a outras áreas. A presidente Débora Palermo salientou que os vereadores estão disponíveis para atender as demandas das mais diversas secretarias. A casa está aberta para todas as secretarias virem e apresentarem as propostas para a indicação da emenda impositiva. Hoje a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que é uma secretaria de extrema importância e relevância, sendo aquela que pensa e organiza e faz tantas coisas de suma importância para o município. Então, foi um convite, foi um pedido da secretária e nós assim recebemos com o maior prazer, assim como outros, né? Eu acho que as emendas impositivas têm um papel muito importante, né? E as indicações têm que ser pensadas com muito carinho, porque se trata de dinheiro público, é erário público e tem que ser bem aplicado. A Comissão de Constituição e Legalidade aqui da Câmara se reuniu mais uma vez na 17ª reunião da Constileg. 16 projetos foram discutidos e votados. Participaram da reunião os vereadores e membros da comissão Paulo Búfalo, Guida Calisto, Igor Diego, Rodrigo da Farmadic, Felipe Marquesi e Jorge Schneider. O presidente do grupo, o parlamentar Carmo Luiz, ao final, fez um balanço dos trabalhos. Uma importante reunião da Comissão de Legalidade, nós percebemos a legalidade, a importância da Comissão de Legalidade na vida de todos os vereadores, na filtragem dos processos, nas análises, na palavra do vereador Igor. Não é apenas uma análise fria, jurídica, mas sim uma análise de viabilidade, uma percepção em cima do projeto. Claro que terá que ser definido pela sua legalidade. Pelo devido processo legal, nós temos que analisar ele sempre pela legalidade. E hoje nós aprovamos projetos importantes do vereador Carlinhos Camelô aqui, que trata sobre o Estatuto de Proteção e Defesa dos Animais. Nós aprovamos práticas que instituem a transparência nas contratações públicas, nas instituições públicas. Aprovamos um projeto que institui o Programa Municipal de Ecoterapia. Então, ou seja, nós aprovamos importantes projetos dentro da Câmara que agora serão enviados pela presidente Débora Palermo aqui para o plenário e irá passar tanto por uma votação em primeira votação depois da nossa legalidade, também é a análise de legalidade dos vereadores, e depois uma segunda votação em mérito para depois ir à sanção do prefeito, que poderá ou não transformar em lei o projeto do vereador que passou pela Comissão de Legalidade nesta tarde.
Lembrando, dos 16 projetos discutidos e votados, 13 foram aprovados, 1 arquivado e 2 tiveram pedido de vista. Olha só, e ontem foi dia da 39ª reunião ordinária. Entre os projetos que estavam na pauta, foi aprovado a proposta da presidente da Câmara de Campinas, a vereadora Débora Palermo, em primeira análise, que cria a rota turística dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio como roteiro de turismo aqui do município de Campinas. E a autora ressaltou a importância do projeto, que deve valorizar a região da cidade, que faz parte da área de proteção ambiental. A beleza natural que já existe no local, né, nos lugares Sousas, Joaquim Egídio, também as obras arquitetônicas que nós temos lá, né, as fazendas, as construções, as igrejas, as trilhas, o Observatório de Capricórnio, né? Então são muitas construções, né, tombadas pelo Condepac, que precisam ser cuidadas e valorizadas, né? E eu acho que transformar em rota turística ajuda muito nisso. Também estimular os produtores, né, da região, principalmente os que têm o selo, né, o SIM. Então eu acho que esse projeto vem muito de encontro àquilo que a região precisa e merece. A matéria ainda vai passar por um segundo turno de votação. Eu acho que a rota vai fazer com que valorizemos mais esses locais e também que o poder público veja com outros olhos, dê uma atenção ainda mais especial para esses lugares tão lindos, né? Quem sabe um portal também ali, né, em Sousas, chegando em Sousas, né, Joaquim Egídio. Outra proposta aprovada foi o projeto de lei complementar de autoria do vereador Eduardo Magoga, que cria o Mãos à Obra, programa que promove parcerias com moradores, empresas, associações, cooperativas, sindicatos, agremiações ou clubes que poderão requerer à administração pública autorização para executar obras ou serviços de interesse coletivo restrito à comunidade. Dá um sinal de vamos trabalhar, vamos mudar, vamos participar da gestão na nossa cidade. Esse projeto ele autoriza, né, uma comunidade, as pessoas, empresas, entidades a contribuir com a cidade com projetos de revitalização, restauração, limpeza, enfim, muitas coisas que vai permitir hoje um cidadão, um bairro, uma entidade, um grupo de pessoas se organizarem para poder contribuir com as melhorias na nossa cidade. Ele legaliza a participação dessas entidades, da população, principalmente quando você precisa de fazer uma limpeza de uma praça, que às vezes você precisa de autorização até para limpar a praça. Então o projeto ele visa isso, dar ferramentas para a população participar também da gestão do prefeito. E às vezes quando a gente participa e põe mãos na obra, a gente valoriza mais a cidade que a gente mora e que a gente vive. E na reunião ordinária também foi aprovada a moção do vereador Cecílio Santos. Ele apela à Secretaria Estadual de Saúde e ao Conselho Estadual de Saúde para que sejam confirmados com urgência data e local de realização da Conferência Estadual de Saúde Mental de São Paulo. Essa é uma medida importante, visto que houve as conferências municipais, né, de saúde mental e agora é a etapa estadual da Conferência de Saúde Mental. E é muito importante que é na conferência onde são discutidas propostas, são discutidas ações, não é, nas diversos municípios, nas instâncias, para saúde mental, de modo específico nesse caso. Então, é fundamental que o Conselho Estadual de Saúde e que a Secretaria Estadual de Saúde façam as tratativas para que a conferência estadual de fato aconteça, pois é uma etapa importante para a nacional. A reunião ordinária você pode acompanhar na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo porque o vereador Eduardo Magoga protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre os atestados médicos apresentados por médicos na UPA do Padre Anchieta.
O requerimento 1690 solicita informações sobre atestados médicos apresentados por médicos da UPA Padre Anchieta. De acordo com os nossos projetos, quando fizemos o chamamento público da UPA do Campo Grande e do São José, por exemplo, na segunda-feira era para ter uma escala com 5, 6 médicos e só tinham 2 e causou um tumulto. No requerimento, o vereador quer saber a quantidade de atestados apresentados pelos médicos nos dias 16 e 17 de outubro, além da escala dos profissionais nesses dias. A gente sabe que teve médicos que apresentaram os atestados. Nós não estamos contestando o atestado em relação ao que o profissional também está sujeito no dia a dia de estar ali adoecendo, tendo estresse. Mas o problema é que a gente precisa de saber quais são as quantidades para que o próprio governo possa ter ali um banco de médicos ou ter outros médicos para substituir esses que estão dando os atestados na hora dos plantões e não deixe as unidades sem médico no atendimento prioritário dos pacientes. E amanhã, quarta-feira, no feriado, tem basquete aqui em Campinas, às 4 horas da tarde. O Vera Cruz recebe a equipe de Pindamonhangaba na Arena Concórdia. A equipe campineira está na 4ª colocação com 13 pontos. Em 8 jogos foram até agora 5 vitórias e 3 derrotas. E as adversárias estão na 6ª e penúltima colocação. Em 8 jogos, conquistou apenas 1 vitória e foram 7 derrotas. Então, favoritismo é todo do Veracruz Basquete, que está na luta pela 3ª colocação, numa briga saudável aí com a equipe do Ituano. E claro que na quinta-feira a gente conta a história dessa partida, já desejando boa sorte às campineiras, às comandadas do técnico alemão. E amanhã também tem vôlei, viu? O Renata vai a Brasília enfrentar os donos da casa. Os campineiros até agora na Superliga Masculina têm 1 vitória e 1 derrota na competição. Já a equipe de Brasília perdeu os 2 jogos até agora, então vai tentar a reabilitação. Partida que começa às 5 horas da tarde. E claro que na quinta-feira a gente também conta a história dessa partida e também já desejando aí boa sorte aos comandados do técnico Horácio de Leão. Olha só, o Museu Biológico do Butantã conta com uma exposição zoológica viva e permanente com serpentes, aranhas, escorpiões, lagartos, peixes. E a nossa equipe foi até São Paulo para mostrar a importância dos diferentes organismos na manutenção dos ecossistemas. Sobre este assunto e a importância do museu, você acompanha a partir de agora no nosso quadro É o Bicho. Há mais de 100 anos a serviço da vida. Este é o Butantã. Localizado a 100 quilômetros de Campinas, o Instituto fica na zona oeste de São Paulo e recebe dezenas de pessoas todos os dias que estão em busca de conhecimento. Desde a fundação do Butantã, desde a criação do Butantã, desde que o Butantã começa a aparecer no cenário da ciência, o nosso primeiro diretor, que também foi fundador, que é o Vital Brasil, ele logo no começo do Butantã, ele percebeu que ele devia passar informação à população. E como começa isso? Cobra acha que tudo é perigoso. Ele descobriu que a maior parte não tem veneno. Então ele abriu esse canal de estudo. Ele percebeu que muitas cobras não se sabia quem era. Então ele criou uma linha de estudo para o animal. Dentro das que tinham venenos de diferentes espécies. Então ele abriu uma linha de estudo para o veneno e para fazer o soro, que era o que curava as pessoas das picadas de cobra. Tudo isso ele falava assim, poxa, eu preciso informar a população. Então ele criou um plano de vulgarização da ciência, que era o quê? É levar a população, aquele que sofre o acidente, aquele que é acidentado, aquele que tem que tomar o soro, levar a informação. Por quê? Porque já naquela época
ele fazia uma coisa que hoje tem um rótulo, educação ambiental. Ele já fazia naquela época sem esse rótulo, ou seja, levar informação criada aqui, produzida aqui, para quem precisa da informação. E esse é o terceiro pé do tripé principal do Butantan. O Butantan é pesquisa, produção e divulgação. E fazemos isso até hoje. Este é um museu biológico, um dos lugares mais visitados do Instituto. Quando entramos, nos deparamos com diversas cobras, muitas que só vemos na televisão, como a tão temida anaconda. Esta tem quase 4 metros e pesa 50 quilos. Passa a maior parte do tempo na água ou do lado dela. Se alimenta de ratos criados no próprio Butantan, mas tem uma dieta equilibrada para evitar a obesidade. A anaconda está aqui. A anaconda é a maior serpente brasileira. Pode chegar a 7 metros de comprimento, 8, 9. É a maior serpente do mundo em volume. Ela perde em comprimento para a piton africana. Esse bicho é cheio de mistério, porque imagina um animal com esse tamanho, com muita força, que tem que matar a presa por constricção, apertar, e ao mesmo tempo fica nas novelas. E dentro das novelas se criam cenas, se criam fatos para ficar mais interessante. E as pessoas acham que isso aqui é perigoso. Ele pode ser perigoso, não tem a menor dúvida, mas se ninguém mexer com ele, ele fica aí. É um animal aquático, fica há bastante tempo dentro d'água e é encontrado da metade de São Paulo para cima, até o Nordeste, até a Amazônia. Ele está presente nas grandes bacias brasileiras. E é um bicho muito bonito, sabendo lidar com ela é tranquilo. Aqui é um lugar onde mitos são desvendados. Tá vendo esta cobra aí? É uma caninana, que parece gostar das câmeras. Dizem até que ela consegue correr. A caninana, que está aqui do meu lado, aqui atrás, né? É uma cobra muito bonita, mas muito ativa. Ela é muito ativa durante qualquer lugar. E é um animal que se assusta facilmente, então ele se torna agressivo quando se sente em perigo. E as pessoas interpretam mal o seu comportamento e acham que ela está correndo atrás das pessoas. Na verdade, ela está tentando fazer tudo para se defender das pessoas. E tem uma coisa curiosa, né? As pessoas acham que ela corre atrás. Veja, quem pensa de vez em quando são as pessoas. Uma pessoa que dá de cara com uma cobra, ela foge para lá. Então ela acha e espera que a cobra que se encontrou com ela corra para o outro lado. Só que a cobra não sabe que tem que correr para o outro lado. E às vezes ela corre, se movimenta no mesmo sentido da pessoa. E aí nascem as lendas, nascem as histórias, nasce a interpretação errada de um comportamento natural do animal. Nós temos vários casos, vários exemplos de pessoas que têm sítio e me contam, me trazem vídeo para mostrar. Né? Nesses sítios, essas cobras, se não forem incomodadas, elas perambulam pelo sítio. Tem um amigo jornalista, inclusive, que mora em Itatiaia, que no seu sítio mora ele, a mãe e uma caninana. E onde que ela mora? Ela passa boa parte do tempo num alpendre, enrodilhada na madeira que fica debaixo do telhado. E eles ficam olhando ela lá, e eles nunca mexeram com ela. De repente ela quer sair, ela sai, fica 2, 3 dias fora e volta para morar ali. Ou seja, são pessoas que respeitam os animais. E quando o animal é respeitado por uma pessoa, ela também respeita a pessoa. O serpentário é ligado ao Laboratório de Ecologia e Evolução do Butantan. O espaço foi inaugurado em 1914 e desde então permite a observação de cobras da fauna brasileira, em um ambiente semelhante ao habitat natural. Para manter uma coleção de animais como nós temos aqui, o que é preciso em primeiro lugar? É você conhecer o comportamento, a biologia e onde o animal vive na natureza. Sabendo quem nós vamos expor, a gente prepara o recinto para ela. Então o recinto dela é preparado com o local que ela vive. Do seu lado esquerdo, nós temos a jararaca ilhoa, que é a jararaca que vive numa ilha aqui de São Paulo. Esse recinto é preparado, inclusive cenograficamente, como se fosse uma ilha. Já aqui eu tenho a jiboia. A jiboia pode ser encontrada numa área fechada de floresta ou numa área mais aberta, então está aqui o cenário para ela.
A sucuri, anaconda, é de água, então nós temos que oferecer um recinto que tenha mais água para ela poder ficar bem. A caninana é animal arborícola, nós temos que oferecer condições para que ela explore as partes altas, seja um galho, seja um buraco, seja um tronco, porque ela se sente bem. Aquele animal que é de solo, a gente pode fazer uma decoração, mas tem que oferecer condições para que ele fique embaixo, exposto. Quando ele quer se esconder, ele se esconde. Tá? Então é isso. Eu tenho que oferecer o básico para ele. Temperatura, umidade e o ambiente de acordo com ele vive. Feito isso, ele sobrevive. Não é a menos que nós temos aqui no nosso museu, animais com 30 anos de museu. Se ele dura tanto tempo que lá fora ele não vive, é sinal que aqui as coisas estão bem. Outro sinal, reprodução. O animal que não está com as condições, ele não reproduz e não come. Aqui eles reproduzem, quando a gente deixa, eles comem, porque a gente oferece controladamente o alimento, e ele fica anos, porque nós temos inclusive uma equipe de veterinários para cuidar da saúde dele. O Museu Biológico tem hoje cerca de 100 animais expostos. Além das serpentes, também é possível ver de perto aranhas, escorpiões, lagartos, sapos, entre outros. Por aqui também são desenvolvidas pesquisas sobre biodiversidade e conservação, além de atividade educativa. Tudo aberto ao público. Totalmente aberto ao público. A gente não tem problema com ninguém. Pode vir quem quer, a hora que quiser, no momento que nós estamos abertos à visitação. Tudo que a gente faz aqui, a gente procura devolver ao público como informação. Até as pesquisas que se faz aqui te devolve. E como é que te devolve isso? Através de oficinas, atividades didáticas, de cursos, de contação de história, de teatros, de oficinas de decoração, oficinas de pintura, tudo envolvendo os nossos animais. E nós temos atividades toda época do ano, em datas ícones. Até no Dia das Mães tem atividade com as cobras. A gente trabalha um pouco a questão da maternidade com as crianças. Ou seja, a gente tenta oferecer para a população da melhor maneira possível que nós fazemos. Olha só, um estudo feito por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas e das Universidades Federais de São Carlos e do Rio Grande do Sul aponta um dado alarmante para o meio ambiente. A biodiversidade de insetos terrestres no Brasil está em tendência de queda. E isso tem inúmeras consequências que você acompanha a partir de agora no nosso quadro Giro Ambiental. Na natureza, nada mais é como antes. Esses animais tão pequenos e tão importantes, os insetos, estão aparecendo menos por aí, segundo uma pesquisa. E isso é preocupante. A gente já sabe que existe uma tendência de declínio muito acentuada de insetos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, basicamente muito mais na Europa e nos Estados Unidos, porque eles têm trabalhos lá de décadas acompanhando e monitorando populações de insetos. Então eles sabem já hoje que existe um declínio mesmo, né? Porque qual que é a dificuldade quando a gente pensa em insetos? Insetos, como tem variação muito grande de ano para ano, às vezes se você fala que o ano passado teve muito mais abelha que nesse ano, pode ser uma variação natural. Então para a gente detectar tendências precisa de longo tempo. Por esse mesmo motivo, em lugares de clima tropical, então por exemplo no Brasil, apesar do Brasil ter uma comunidade de pesquisadores de insetos muito ativa e de valor assim, científico muito grande, nós não temos muitos trabalhos de longo prazo. André é professor da Unicamp, biólogo especialista em insetos e um dos pesquisadores a conduzir o estudo no Brasil.
Ele e outros pesquisadores de 2 universidades federais reuniram informações coletadas ao redor de todo o país. O que a gente notou nesse trabalho, né, com essas compilações de dados publicados ou não publicados de pesquisadores, as tendências mais fortes para declínio foram em alguns grupos de abelhas, né, um ou outro grupo de besouros e borboletas e mariposas. Animais esses que são muito importantes para o ecossistema. As abelhas já têm um trabalho conhecido, são poderosas polinizadoras. Voando de flor em flor em busca de alimento, elas levam pedacinhos de pólen para outros locais, ajudando nas plantações de frutas, legumes e grãos. Albert Einstein tinha toda razão quando dizia que, sem elas, não há mais raça humana. Borboletas e mariposas têm um grande valor enquanto ainda são lagartas, já que nessa fase elas são a base das cadeias alimentares de quase todos os ambientes terrestres. Alguns exemplos de animais que se alimentam delas são macacos, aves, sapos e até formigas, vespas, aranhas e escorpiões. A diminuição desses insetos significa uma quebra no equilíbrio dessa cadeia. E os besouros são ótimos decompositores. Eles degradam a matéria morta e orgânica para que ela fique disponível para ser usada por bactérias ou animais menores. E assim, a vida continua seu ciclo em harmonia. Mas só se os besouros forem mantidos na natureza. E quando a gente pensa em declínio de insetos, a gente pode até, uma pessoa mais desavisada pode ficar feliz, falar, vai acabar então o mosquito, vai diminuir a dengue, não vai ter mais barata e formiga em casa. Aí que a gente se engana. Na verdade, esses insetos vão se tornar mais abundantes, porque muitas vezes eles são controlados por esses outros que estão decaindo, especialmente no ambiente urbano, né, nas cidades. Então, o pior de tudo é que, além da gente ter uma queda nos insetos que são importantes para a manutenção da qualidade de vida humana, tanto direta como indiretamente, a gente vai ter um aumento naqueles que são prejudiciais para a nossa qualidade de vida. Transmissores de doenças, pragas que se alimentam de grãos armazenados em casa, né? O arroz, farinha, feijão, baratas e formigas. Esses insetos urbanos vão continuar sendo muito comuns e talvez até aumente em abundância. Mas por que está acontecendo essa diminuição? Esse declínio acontece por várias causas, é uma combinação de fatores. Um deles, certamente, o uso de mais agrotóxicos, especialmente alguns que são muito pouco recomendados pela sua toxicidade e manutenção no ambiente. Após as culturas acabarem, eles se mantêm ali. Os agrotóxicos, eles vão além das plantações. Então, se as plantações estão perto de áreas de mata, eles obviamente vão afetar aquele fragmento, aquele pedaço de floresta e vai acabar com os insetos ali. Um outro importante fator é a poluição das cidades, que inclui acidificar a chuva e vários tipos de gases que se mantêm na atmosfera, que acabam se expandindo para fora da cidade, né? A atmosfera não tem fronteiras e, mesmo estando longe, algumas vezes a chuva pode cair ácida ou com poluentes numa floresta próxima ou até distante daquele lugar. E por incrível que pareça, uma coisa que ninguém parece perceber é a poluição luminosa. E finalmente, a gente não pode deixar de chamar atenção para a diminuição dos ambientes naturais, né? Nossas áreas nativas estão acabando, né? Então a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, a gente viu o que aconteceu no Pantanal, né? Quando tivemos vários incêndio, uma onça, um tatu, as aves conseguem fugir, os insetos não têm rapidez nem capacidade disso, eles morrem aos bilhões. E agora, qual a tarefa de casa que fica com esses dados tão alarmantes? Primeiro, a gente tem que ter mais dinheiro em investimento para trabalhos de longo prazo. Então, no Brasil, existe uma dificuldade de a gente ter. Existem alguns programas do governo, né, nas instituições de pesquisa e nas instituições públicas, na verdade, que nos dão dinheiro para pesquisa. Existem poucos programas de longo prazo e a gente precisa de mais dinheiro para eles. Para a gente poder ter aí pessoas que estão acompanhando populações por 5 anos, para que continuem para 10, 15, 20, passem isso como um programa maior, independente de um pesquisador. Isso tem que se tornar um programa ou de uma instituição, até do governo, sabe, de acompanhamento de insetos. A outra, muito importante, é a educação da população. A população tem que começar a entender
inseto como algo bom e não apenas como algo ruim. As pessoas voltarem a querer ter plantas com flor que atraem insetos, com frutas que podem atrair insetos que se alimentam de frutas quando elas caem no chão. Esses programas de educação para levarem crianças desde pequenas nos parques, tanto nas cidades como fora, para olharem insetos e acharem eles interessantes, bonitos, por que não, eu acho. Muitas pessoas que vão entendendo melhor vão achar insetos lindos. A não beleza dos insetos é uma coisa aprendida e imposta socialmente, é muito claro para qualquer um que estuda inseto. E temos que ter programas efetivos do governo para promover a proteção direta dos insetos nas suas populações naturais. Isso vai passar por barreiras tampão para uso de agrotóxico próximo de unidade de conservação, dentre outras. Hoje o dia vai ficar nublado com temperaturas amenas, não passa dos 20 graus e a partir do fim da tarde a temperatura vai cair ainda mais e amanhã no feriadão tem previsão de chuva e mais frio. Então quem for sair de casa, não esqueça o guarda-chuva e também um agasalho, viu? Vamos às temperaturas então para esta quarta-feira, olha só. Tem previsão de chuva com mínima de 11 graus e a máxima não deve passar dos 14 aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Ótimo feriado e nos vemos na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.